O cupom Comitê de Política do Banco Central resolveu ir nessa quarta-feira aumentar em 1 ponto percentual a nova taxa Selic, que agora é de 12,75. Antes era de 11,75, agora é 12,75. Mas e agora, né? O que fazer com a taxa Selic tão alta? Qual é o melhor investimento? Onde você deve alocar o seu dinheiro? Como você consegue aproveitar essa taxa Selic tão alta e conseguir ganhar com essa nova taxa Selic? E no final do vídeo, vou fazer um resumo bem rápido, né, do que essa taxa Selic impacta nos investimentos de renda fixa, renda variável e criptomoedas. Então, vamos lá para o nosso vídeo, vamos aprender tudo isso aqui hoje. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Você deve estar vendo aqui a gente de cara nova aqui no nosso canal, com um estúdio bacana, com um áudio legal. A gente fez algumas melhorias. Então você provavelmente deve ter visto alguns vídeos novos aí em cenários diferentes. E agora a gente pretende trazer melhorias, sempre mais melhorias aqui, para conseguir trazer um conteúdo rico e de qualidade para vocês. Então, de forma de agradecer a gente nesse desempenho, de melhorar sempre nossos vídeos, já te convido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho de notificações para você não perder os nossos conteúdos que a gente faz com muito carinho aqui para vocês. Então vamos lá entender o parâmetro dessa nova taxa Selic, que agora está em 12,75%. O cupom, que é o Comitê Monetário de Política do Banco Central, anunciou nessa quarta-feira um novo aumento da taxa Selic, que agora está em 12,75%. Mas de fato, o que realmente é essa taxa Selic? A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros que influencia diretamente nos financiamentos, nos empréstimos, nos financiamentos imobiliários. É a taxa básica que os bancos, as grandes empresas de financiamento tomam base a partir dessa taxa básica de juros. É a partir daí que elas vão acrescentar ou incrementar aí a sua taxa de juros independente de cada instituição. Então é bastante importante entender, porque quando você tem uma taxa Selic menor, você paga juros menores, você tem uma acessibilidade mais fácil para ir lá no banco, para pegar um financiamento, para você comprar um carro, até mesmo quando você vai comprar um imóvel, para você fazer uma dívida, um financiamento, você vai conseguir uns juros menores com uma taxa Selic menor. Com a taxa Selic mais alta, principalmente nesses patamares de hoje, você vai pagar mais juros quando você vai pegar um dinheiro emprestado. Quando você vai financiar um imóvel, uma casa, uma moto, o que seja, você vai pagar mais juros por isso. Então, o parâmetro da gente entender o quanto a taxa Selic impacta também no nosso bolso é importante, principalmente na hora de tomar decisões, se é vantajoso ou não fazer um financiamento ou pegar empréstimos com essa taxa de juros mais alta. E a gente já passa aqui para o próximo passo, que é para que serve a taxa Selic, né? Como eu disse para vocês, a taxa Selic é fundamental, que é a taxa básica de juros, que as instituições financeiras tomam base ali no percentual de juros que elas vão cobrar em determinados serviços, financiamentos, empréstimos e etc. Então, se você está assistindo esse vídeo e está vendo que a taxa Selic está muito alta, então tome cuidado na hora de fazer o financiamento, na hora de comprar seu imóvel, na hora de fazer qualquer operação financeira. Faça uma continha antes e pense direito na hora de você tomar qualquer decisão com seu dinheiro. E a taxa Selic, ela afeta diretamente na economia de um país. E a gente vem de um aumento de uma taxa de juros que estávamos na casa de 2%, até no patamar de hoje, que é 12,75%. E esse aumento vem aumentando a cada 45 dias. Quem acompanha os noticiários de economia, investimentos e tudo mais, percebe que cada 45 dias o cupom faz a reunião para definir se aumenta ou não a taxa ali. E essa taxa ali que vem aumentando a cada reunião para tentar aí, de certa forma, conter a inflação. E se você não entende o conceito de que realmente é inflação, mas você sofre na pele no dia a dia com o impacto da inflação. Você vai no supermercado, os R$ 50 que você comprava os mesmos produtos há cerca de 3 meses atrás, 6 meses atrás, você não compra as mesmas quantidades de mercadoria. Você vai no posto de gasolina, os R$ 100 que você colocava de gasolina, de combustível, você não consegue colocar com a mesma quantidade do que você colocava 2, 3 meses atrás. É isso que é o impacto da inflação no seu bolso, né? Você perde poder de compra a longo tempo. Quanto mais o tempo passa, os meses passam, o seu dinheiro vale menos, porque os preços aumentam de forma absurda, né? E para a gente entender o que realmente causa essa inflação tão alta, a gente pode classificar em 3 fatores. O primeiro é custo de produção, o segundo que é a diminuição da produção e a terceira, praticamente mais importante, é o excesso de injeção de dinheiro na economia, ou seja, é os incentivos que os governos injetam na população. E os analistas economistas em geral estão tendo aí uma previsão de inflação para que esse ano de 2022
termine com a meta de 7,89. Então o cupom, vendo uma inflação muito alta, todos nós estamos percebendo no nosso bolso, cada vez mais, né, o nosso dinheiro vale menos. Um salário mínimo que comprava certos tipos de produtos há um ano atrás não compra os mesmos produtos, não dá a mesma quantidade, a gente compra menos. O governo, né, em geral, para tentar diminuir essa inflação, aumenta a taxa Selic, que vem aumentando. Isso faz com que a inflação tende a diminuir no longo prazo, porque a economia funciona como um ciclo. Se aumenta a taxa de juros, as empresas vão ter mais dificuldade para conseguir crédito. A empresa vai lá no banco e o banco diz: eu te empresto o dinheiro, mas agora com a taxa de juros de 15%, que eu também tenho que ganhar em cima. E o empresário, a empresa, muitas vezes ela decide a não pegar esse empréstimo. Quando ela não pega esse empréstimo, ela deixa de investir na sua própria empresa. Quando ela deixa de fazer isso, a sua empresa ela começa a deixar de crescer, ou seja, ela não vai conseguir crescer mais e talvez, provavelmente, com isso, com uma taxa de juros mais alta, ela deve faturar menos. E com a empresa faturando menos, o patrão ou a empresa tende a diminuir o salário das pessoas. As pessoas ganhando menos, elas tendem a gastar menos na economia. E quando acontece isso, as pessoas vão gastar menos e com isso, menos dinheiro vão ficar circulando na economia e isso no longo prazo tende a diminuir a inflação, mas por outro lado também a economia do país, né, as empresas vão crescer menos nesse período de alta de juros, porque a pessoa pensa assim, eu tenho hoje uma taxa Selic de 12,5% ou 12,75% e pode aumentar mais. Então eu prefiro pegar o meu dinheiro que está aqui, colocar no renda fixa, no Tesouro Selic, rende esse percentual, e eu não preciso correr risco nenhum de estar pegando dinheiro emprestado em um banco ali, pagar altos juros, para investir aqui em uma fábrica, para tentar abrir um projeto aqui que eu nem sei se vai dar certo. Então por isso que a economia tende a dar uma desacelerada e com isso, né, tende a diminuir a inflação. E os analistas também prevê que em 2022 a nossa taxa Selic deve terminar em 13,25%. Só que tem um grande problema por trás disso, porque o governo brasileiro vem aumentando a taxa Selic para tentar, de certa forma, conter a inflação. Mas também tem cenários externos que forçam possivelmente uma taxa Selic muito mais alta do que eles realmente, né, pretendem fazer com que essa taxa Selic chegue no máximo em 3,25%. Porque existem dois grandes fatores aqui que eu quero falar para vocês. O primeiro fator é a restrição da cidade de Xangai lá na China, né? Vocês devem estar acompanhando que está surgindo uma nova onda lá em Xangai. Isso fez com que o governo de lá aplicasse mais restrições e isso afetou diretamente, né, o porto de Xangai, que hoje com as restrições funciona aí cerca de 30% abaixo, né, do que ele é capaz. Isso afeta globalmente os países, porque o porto de Xangai hoje é o principal porto do mundo. Com essa nova onda do Covid e com essas restrições aqui ao porto de Xangai, né, à cidade de Xangai, isso influencia diretamente, né, nos preços dos produtos final, porque como esse porto agora está com a capacidade, né, de produção menor, isso vai afetar no preço do frete. E o preço do frete aumentando, vai aumentar aí no preço dos produtos. E essa conta vai chegar aí para a gente, que nós somos os consumidores, fazendo com que os preços, né, tendem a subir ainda mais. E por outro lado também o segundo fator é o fato da União Europeia ter anunciado mais uma restrição contra a Rússia e o bloco europeu anuncia mais um plano para suspender a compra de petróleo da Rússia. E uma notícia dessa impacta diretamente no preço do petróleo. Quando você aplica sanções na Rússia, que é praticamente, né, uma das maiores produtoras de petróleo, exportadores e tudo mais, com que fornece petróleos para diversos países, com um preço bem mais acessível, isso faz com que o preço do petróleo, né, o barril de petróleo em dólar, tende a aumentar. Isso vai afetar diretamente no nosso bolso, fazendo com que o preço da gasolina, do diesel, do gás subirem bastante. E isso, de certa forma, né, afeta também a inflação. Aí temos os fatores do Porto de Xangai, temos os fatores aqui da guerra da Rússia e Ucrânia, né, com as sanções aqui na Rússia para que suspendem a compra de petróleo dele. Isso vai impactar porque eles vão ter que buscar outros meios para adquirir o petróleo, buscar em outros países. E isso, de certa forma, vai impactar no preço do petróleo e influencia diretamente, né, a inflação aumentando ainda mais, por conta que esse preço vai ser repassado aí no bolso do consumidor. E outra questão fundamental, né, que o cupom está de olho, né, é a questão dos juros americanos. Na quarta-feira também, agora, junto com o aumento da taxa Selic, aumentaram os juros lá dos Estados Unidos em 0,5 pontos percentuais. E os juros americanos hoje está em torno de 0,7 e 1%. E o aumento de juros americanos, pessoal, tem um impacto muito grande na economia globalmente, porque
todo mundo sabe que o dólar hoje é a moeda mais forte do mundo. Isso faz com que os juros americanos subindo, faz com que pessoas olhem com bons olhos para os investimentos de renda fixa americana. Por mais que os juros americanos estão em patamares hoje bem baixos, com a fala dos representantes do Banco Central americano, eles pretendem aumentar nos próximos meses a sua taxa de juros, e esses futuros aumentos agora da taxa de juros americana, isso pode impactar, porque quando o investidor ele percebe que tem uma taxa de juros mais interessante, que ele vai correr menos risco, ele tende a tirar o dólar do Brasil e mandar para o seu país de origem. Isso faz com que o dólar tende a se valorizar, porque tem mais fluxo saindo do que tem mais fluxo de dólares entrando. Diante de uma taxa de juros alta, a gente tem que entender qual é a influência dessa taxa de juros hoje nos investimentos, tanto em renda fixa como em renda variável e criptomoedas. Com essa nova taxa de juros vem aumentando, beneficia bastante os investidores de renda fixa. Agora, a nossa reserva de emergência vai render muito mais. Então, você e eu que temos aqui a nossa reserva de emergência, um Tesouro Selic, uma conta remunerada no Nubank, a gente consegue hoje receber, em média, 10,75% ao ano. Isso já é muito interessante, né? Que a gente tem uma liquidez que a gente pode resgatar a qualquer momento e ainda está recebendo essa faixa de 12,75%. Claro que a gente não está considerando aqui o imposto de renda. Agora, se você está assistindo esse vídeo e ainda tem dinheiro na poupança, saiba que a sua poupança está rendendo somente 6,17% ao ano. Você está perdendo a oportunidade de pegar esse dinheiro que está na poupança, emprestar para o governo, investir no Tesouro Selic. Praticamente você não tem risco, porque você está emprestando para o dono do dinheiro, que é o governo, e você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento, investindo no Tesouro Selic. Então preste bastante atenção. E os outros investimentos de renda fixa, como por exemplo os tesouros prefixados, que hoje tem uma remuneração de mais de 12%, e também temos opções no Tesouro IPCA+, né, que são os investimentos do Tesouro Direto, que pagam inflação mais 5% aí ao ano. Para quem gosta de investir em renda fixa, né, ter um capital alocado e correr menos riscos, a renda fixa hoje está com os patamares bem interessantes de investimento. E quando a gente passa agora para a renda variável, que a bolsa, que os ativos que têm mais risco vão sofrer mais, principalmente com o aumento dessa taxa de juros e possivelmente com o aumento de mais taxas de juros para frente, e também pensando no aumento das taxas de juros americanas. Como disse para vocês, se os juros americanos continuarem subindo, os gringos, né, ou as pessoas tendem a tirar capital daqui do Brasil e levar para os investimentos de renda fixa americana, e isso faz com que os ativos, né, as empresas, a economia, de certa forma, sofra. Isso influencia demais no preço dos ativos, né? Hoje, praticamente, no dia que eu estou gravando hoje, é na quinta-feira, então a bolsa hoje está sofrendo aí, praticamente, né, uma paulada após essa ressaca aqui dos juros americanos, dos juros brasileiros ter subido, está caindo aqui no momento mais de 2%. Então, com isso, os ativos de maior risco, como ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais como os B10 ou mesmo as ações internacionais, vão sofrer bastante. E quem acompanha o mercado internacional de ações já deve ter percebido que ações como de tecnologia, por exemplo, como Facebook, né, as ações de Disney, as ações de Mercado Livre de varejo, a gente tem também as ações aqui de Amazon. Então essas ações estão sofrendo bastante, principalmente porque a taxa de juros, americanas estão subindo, as pessoas estão mais com medo de investir em renda variável, em ativos mais arriscados, e de certa forma essas empresas com a taxa de juros mais alta vão sofrer mais, e isso acontece também no Brasil. As pessoas tendem a ficar mais com medo e elas preferem pegar o seu capital e colocar na renda fixa hoje que paga 12,75% do que investir numa empresa de tecnologia ou de varejo que hoje está só caindo, que hoje está sofrendo. E essas empresas de tecnologia, essas fintech, sofrem bastante, porque quando a taxa de juros está mais alta, o dinheiro fica mais caro e muitas vezes essas empresas têm as suas dívidas, né, atreladas aí à taxa de juros, e isso faz com que elas tenham uma queda bruscamente, como a gente consegue ver aí. Mas por outro lado, nesse momento onde que todo mundo olha para um lado, tem muita oportunidade para o outro lado. Eu, particularmente, penso no longo prazo, investir em ações, fundos imobiliários, B10 ou ações internacionais, porque justamente agora onde que ninguém está olhando, ninguém fala de bolsa, porque a bolsa está caindo, a bolsa morreu, não presta, as ações estão caindo, investir em bolsa é cassino, talvez seja hora de você ter um pouco mais de noção e ter um pensamento de segundo nível, onde que você compra agora onde ninguém quer comprar, estudando, né, e claro, investindo em bons ativos, você vai comprar aí com preços bastante descontados, 30, 40, 50, até 70%, teve ações que caíram aí justamente com alta de juros,
E você consegue, é claro, no longo prazo, quando essa taxa de juros voltar a cair, a economia dá uma acelerada, essas empresas vão se valorizar e você consegue vender lá na frente para essas pessoas que entraram na renda fixa agora e que vão comprar caro lá na frente, e você pode se beneficiar, principalmente agora investindo em bons ativos, pensando no longo prazo. Então a tese de investir em renda variável para mim não muda. Eu continuo investindo, mesmo com a minha carteira caindo bastante. E por último, as criptomoedas. Quando a gente fala em criptomoedas também, eu acredito que hoje a gente tem um momento de oportunidade para investir muito melhor do que nos últimos tempos. Então, para quem quer investir e pensar a longo prazo, comprar bons projetos também dentro desse mundo de cripto, acredito que hoje, assim como ativos de renda variável, bolsa de valores, as criptomoedas hoje estão dando boas oportunidades para quem quer comprar mais barato e carregar por longo prazo, ter aí uma valorização do seu dinheiro. E esse, pessoal, foi um pouco do resumo, né, que eu quis trazer para vocês, para que você possa abrir sua mente e escolher o melhor investimento, principalmente pensando de curto prazo, como renda fixa, ou de longo prazo, investindo em ações e também um pouco de criptomoedas, né? E me deixe aqui nos comentários, pessoal, o que você está investindo aí agora nesse momento. Você está indo mais em renda fixa, ou você está investindo em ações, pensando mais para longo prazo e também em criptomoedas. Me diz aqui o que você está comprando e investindo nesse momento. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero você aqui no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Um beijão e tchau.